Antes de iniciarmos propriamente os nossos estudos, eu gostaria de dizer que nós entendemos que seria melhor ampliarmos um pouquinho mais os nossos estudos a respeito dessa obra de Leon Denis. E assim nós não vamos concluir hoje, nós vamos deixar para concluí-lo nos próximos estudos. Semana que vem não vamos ter, em função do carnaval, né? Então nós vamos concluí-lo na outra semana. Como já deu para perceber no primeiro estudo, Leon Denis é, sem dúvida alguma, né, um dos baluartes da doutrina espírita, uma das grandes colunas de sustentação que nós temos e sempre tivemos, com uma posição bem definida, não só dentro da questão filosófica, mas também na questão científica. E nesta obra, né, Porquê da Vida, ele faz, como já deu para perceber, uma explanação muito precisa a respeito de por que nós estamos aqui. Então, dentro desse contexto, para aproveitar melhor essa obra, nós vamos estendê-lo mais um pouco até os próximos estudos. Com relação ao que nós comentamos também, e vários de vocês fizeram pesquisa a respeito daquela matéria que saiu na Folha de São Paulo, né? A respeito da Veja, a respeito da questão dos médiuns, né? Da USP, né? Isso. A questão dos médiuns, onde finalmente, inclusive Leon Denis, ele faz muito bem essas colocações, faz uma diferença entre a questão física do médium e a questão da pessoa não médium em relação aos genes, né? Esses estudos vão se aprofundar cada vez mais e eu posso garantir que, sem dúvida alguma, isso é só o começo do que a ciência vai, ao longo dessas décadas, descobrir em relação àquilo que a ciência da doutrina espírita já fazia e continua fazendo as suas colocações. Só que agora, né, está dando um maior ênfase, considerando que todo esse trabalho, toda essa pesquisa está sendo feito através de universidades, de professores, né, conceituados, não que os outros no passado não foram, mas não tinham mecanismo, não tinha equipamento, como nós vimos, para poder ratificar aquilo que a espiritualidade já nos dizia há muito tempo. Bom, feito esse preâmbulo, vamos dar continuidade ao nosso estudo dessa obra, né? Após a morte, seremos julgados por nossos próprios atos e escolhas, não pela riqueza ou pela pobreza. A reencarnação nos oferece a oportunidade de aprender com os nossos erros e evoluir em direção à perfeição. Então, como nós já colocamos nos estudos passados, Leon Denis, ele traz para nós um linguajar nessa obra bastante simples, bastante compreensível, aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós já estudamos, aquilo que nós já conhecemos. Só que ele traz numa roupagem um pouco mais fácil de compreensão, faz com que a gente, talvez pelo fato de já termos um conhecimento a respeito do assunto, esse conteúdo fica mais fácil para a gente poder entender. Quando ele fala aqui, né, que seremos julgados pelas nossas próprias escolhas, e ao mesmo tempo ele traz a questão da reencarnação, é exatamente porque ele entende que quando nós, encarnados, tivermos plena e total noção da reencarnação como sendo realmente um fator determinante para tudo aquilo que nos acontece, por tudo aquilo que nós vivenciamos, nós vamos começar a compreender e entender melhor a nossa existência.
Porque quando a gente despreza o sentido da reencarnação, nós automaticamente nos pautamos apenas em uma existência. Quando nós percebemos que não é só esta, houve outras e virão no futuro outras, isso dá um outro sentido para a nossa vida, muito diferente, para que a gente possa nos posicionar por que nós estamos aqui. E evoluímos moralmente, né? Que ela necessita. Exato. Né? Então, tudo aquilo que a princípio parecia para nós uma adversidade, passa a ser, né, uma forma de nós superarmos, de vencermos e conquistarmos o que realmente nos importa, que é o nosso crescimento, a nossa evolução, sem, em momento algum, desconsiderar a nossa existência como ser encarnados. Até no sentido, né, da dor, né, dos nossos entes queridos que vão, dessa compreensão melhor, de saber da imortalidade. Sem dúvida alguma, com certeza. Né? Então, a nossa visão de vida e de morte pode ser totalmente diferente. Sendo que a condição social não define nosso progresso espiritual. Uma vida simples e modesta, dedicada ao desenvolvimento da inteligência e do coração, pode ser mais valiosa do que a riqueza e o poder. Mas isso a gente só passa a ter essa percepção quando a gente começa a entender todas essas nuances da desencarnação. Porque aí a gente passa a dar importância de como nós somos e como nós devemos ser durante a nossa trajetória de vida. A morte não deve ser temida, mas sim encarada como uma libertação da alma, um momento de transformação e passagem para o mundo espiritual. Nós ainda estamos bem longe de entendermos e aceitarmos a morte com esta perfeição, com essa naturalidade. Principalmente quando bate à nossa porta os nossos entes queridos. Né? Mas mesmo com esses pensamentos, nós não podemos perder de vista que a realidade é esta. O enfoque é este. E a gente tem que, aos poucos, começar a trabalhar isso para que, quando este momento chegar em relação a nós próprios, ou em relação às pessoas, os amigos, aqueles que estão próximos de nós, a gente tenha uma compreensão melhor a respeito da morte. Totalmente diferente. O que nós temos que preocupar mais é com a vida e não com a morte, porque a morte é inevitável. Né? Agora, o que podemos fazer em vida para que na morte possamos ter uma situação mais tranquila? Você pode falar, desculpa. Oi? Eu não gosto da morte. Ninguém gostava quando a gente era criança. Eu não gostava de rezar, mas eu falava assim, se eu morrer, me iluminar com as 3 chaves. Lembra? Eu dei como Deus me levanta. É um ciclo. Veja só. É um Mas ciclo todo que mundo fecha. tem, lembra? Oi? Todo mundo tem. É isso que eu ia falar aqui agora. A morte, ao longo da nossa existência, até hoje, nós aprendemos a ter a morte como uma coisa definitiva. E isso que nos era ensinado. Né? Por outro lado, nós temos a amígdala, que é também um precursor da vida, no sentido de nos trazer medo para que a gente não facilite e não venha causar a morte de uma forma descuidada.
Então, existe uma proteção intrínseca no encarnado para que ele preserve o máximo possível a vida, ainda que seja a título de medo. Porque senão, se nós tivéssemos essa aceitação plena e total e, em algum momento, incompreensível, no sentido da morte da sua extensão maior, qualquer probleminha que nós tivéssemos, vou morrer. Pronto, estou indo embora. Né? Nós não teríamos medo algum. Se desistir de qualquer forma, ter medo de tudo, negócio. Embora, vamos embora. Né? Então existe essa. Oi? Mas é a situação do suicídio, né? Sim, é o que acontece com os suicidas. Né? É o que acontece. Só que eles pensam que vai acabar ali, né? E não acaba. Só vai piorar. Só vai piorar. Né? Então, por isso que, mas à medida que nós formos entendendo e compreendendo a morte, essas questões vai ficando mais fácil para a gente resolver. Mas é difícil entender e compreender. Eu não tem nada fácil. Quando se fala de vida, de existência e de elevação, de crescimento, não tem nada fácil. Talvez o mais Não tem difícil. nada fácil. Nada. Você vê, até para a gente superar e vencer os vícios, são difíceis. Então você vê que não tem nada fácil. Nada. Viver não é nada fácil. Não é. E nem morrer. Também não. Sabe de morrer, Com essa visão, a morte não é o fim, mas sim uma passagem para uma nova etapa. O que realmente importa é o que fizemos de nossa vida, como amamos, servimos e contribuímos de forma útil para o nosso bem e da humanidade. Aí ela vem fazendo uma reflexão de como nós temos que ter uma postura da vida, para que a morte venha de uma forma totalmente natural. Porque se nós nos preocuparmos com a vida, com a existência, com a nossa conduta, como nós vamos nos comportar diante de nós próprios e diante dos outros, da comunidade, da sociedade, praticando sempre o bem e sermos úteis, quando a morte chegar, ela virá de forma natural. Mas a gente tem o medo justamente porque a gente talvez não tenha vivido bem. A gente tem muito medo, não é da morte, é o que ela representa. Aí já são Então não é outras situações de consciência. Será? E curiosidade. Oi? Curiosidade da morte. Como é que é? Curiosidade da morte. O ter a curiosidade da morte, ela é necessária e fundamental. Por quê? Realmente, você tem medo, mas e se eu morrer? Aí depois você tem essa curiosidade, mas na hora você te dá medo. Sim. 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 Olha, e te falo mais, os nossos irmãos no plano espiritual, nas reuniões mediúnicas, é muito comum eles trazerem informação que muitos que desencarnaram, que estão hoje no plano espiritual, ainda acreditam que estejam na carne de Cristo. Sim. É como se estivesse num... Você sabe aquele sonho que você tem, tipo pesadelo, que você quer acordar, não consegue acordar, fica naquele negócio todo, né? E depois quando você acorda, fala assim, graças a Deus foi um sonho. Em grande parte, muitos ficam dessa forma. Até que possam, de uma forma ou de outra, ter essa noção de que não está mais no plano físico e assume a condição. Por exemplo, Oi? uma pessoa em coma. Uma pessoa em coma, ela tem isso, mas ela não olha a morte desse jeito. Ela visualiza muitas vezes aquele quadro, mas não sabe o que está acontecendo. Da mesma forma que o indivíduo que desencarna e vê seu funeral, vê o seu sepultamento, ele não entende, porque para ele está vivo. Ele não sabe como estão enterrando ele, sendo que ele está vivo. Né?
pais são sonhos. Então cria uma confusão mental que ele não dá conta do que está acontecendo. Quando, digamos assim, tem um acidente, a pessoa se vê fora do seu corpo, seria uma pré-morte? Não seria, não necessariamente, seria um desdobramento, que muitas vezes a pessoa pode nem chegar a concluir o fenômeno da morte. Né? Ele se... Você vê seu corpo cair dos lados, olha para os lados, opa, deixa eu voltar. Sim, E pode. alguma coisa que brilhava no seu corpo. Sim, acontece, pode acontecer, inclusive tem várias obras que relatam isso. Entendeu? Sem dúvida alguma. São muitos fenômenos que acontecem com o nosso perispírito. Porque quando a gente fala do espírito da alma, na verdade, não acontece com... O que a gente vê, o que é perceptível, não é o espírito nem a alma. Será sempre o perispírito. Né? E às vezes a gente só dá conta tempo. Sim. Bom, com essa visão, a morte não é o fim, mas sim uma passagem para uma nova etapa. O que realmente importa é o que fizemos na nossa vida, como amamos, servimos e contribuímos de forma útil para o nosso bem e da humanidade. O amor ao próximo, a prática do bem, o ensino da verdade e da justiça são roteiros, valores mais importantes a serem cultivados durante a vida. Então, o Leon Denis defende muito a questão da existência, da vida. Traz a morte como uma consequência natural que, dependendo de como você conduziu a sua vida, a sua morte vai ter um desfecho diferente. Mas Deus vem ajudando a gente, assim. Deus sempre nos ajuda, independente de qualquer situação. A gente entender, compreender e aceitar, né? Deus sempre nos ajuda. Deus estabeleceu as suas leis naturais, as suas normas de conduta, e a partir daí, tudo é por nossa conta. Aí, tia, para isso que a gente está aqui. O médium, por exemplo, ajuda as pessoas nessa passagem. Não só Também. nessa vez, a gente faz essa função de começar, de acalmar esse espírito. Também. Mesmo com a consciência tranquila, o espírito se coloca humildemente perante o julgamento divino. Ou seja, aqueles espíritos mais evoluídos, aqueles que já adquiriram um grau de adiantamento maior, ainda que ele esteja no estágio mais evoluído, ainda assim, após o desencarne, ele vai continuar fazendo o seu julgamento. Traduzindo, a morte é muito bonita. Oi? A morte é bonita. Sim, é uma possibilidade de você levar. Sim. Quando traduzindo um raciocínio do texto, quando você nasce aqui, você morre lá. Você deixou de ser um espírito, né, e virou encarnado. Então, você partiu de lá para cá. Sim. E quando você morre aqui, você parte daqui para lá. Outro plano. Muito bem colocado. Fases da vida, então é muito bem. Muito bem colocado isso, porque veja só, quando nós vamos reencarnar, através do nosso planejamento reencarnatório, se nós temos consciência enquanto espírito de trabalharmos isso, sempre nós vamos receber ajuda daqueles outros irmãos que trabalham, vamos dizer, nesse departamento encarnatório. Ali nós vamos receber todo apoio, toda orientação e tudo mais, e eles ficam torcendo, eles ficam vibrando para que esta viagem de volta à Terra dê certo. Porque é uma viagem que ninguém sabe se vai dar certo ou não. É tão difícil. O retorno, sim. Ou seja, se você for analisar, você morre lá e nasce aqui. Sim. Num formato de roteiro. Sim, Se sim. você morre aqui, nasce e volta. Com certeza. Então, Inclusive a religião católica fala isso, né? E é como se fosse uma semente para poder dar um fruto cada vez mais bonito, uma árvore mais bonita, ele tem que morrer. A semente tem que morrer para deixar que surja e nasça a árvore. Ah, você está pensando isso porque ela era de morte? Eu sei que eu fui no velório sábado e eu não quero samba. Sai da nossa casa e vem para a nossa escola. Esse vai viver aqui. Sim. E aqui nós vamos aprender, desenvolver, para que a gente retorne. Porque lá é o lugar definitivo. Não aqui. Aqui é tudo passageiro. A consciência é o espelho de nossas ações.
E após a morte seremos julgados por nossos próprios atos. Cultivar os valores do amor, da justiça, da verdade, da humildade é dever de todos, para que possamos enfrentar no momento da morte com serenidade, consciência e tranquilidade. Seremos Segundo, julgados por nós mesmos. sim, segundo a posição de Leão Denis. O ser humano é convidado a ter fé em seu destino grandioso e infinito. A vida é um processo de desenvolvimento constante, tanto intelectual quanto moral. Olha só, é convidado a ter fé em seu destino grandioso e infinito. Ou seja, para que a gente não possa encarar a vida, né, como muitos de nós às vezes comentam, mas isso aqui é uma encrenca, isso aqui é um inferno, isso aqui é isso é aquilo, né? E da morte não tão diferente. E ele traz exatamente essa reflexão, que a vida, que a existência, né? Considerando que nós temos apenas uma vida e várias infinitas existências, nós temos que fazer dessa vida valer. Mesmo porque, quando Deus nos criou simples e ignorantes, Ele confiou em cada um de nós uma missão de fazer com que lá no final nós pudéssemos ser luzes. E Ele confiou em nós. O ser humano tem a oportunidade de colaborar com a obra divina. Sois deuses, ajudando seus semelhantes e contribuindo para o progresso da humanidade. Então nós temos duas formas de evoluirmos: individual e coletivo. Né? Através, por isso que Jesus comentava sempre, falava sempre sobre a questão da solidariedade, da fraternidade, para que você trabalhe com os outros dentro destes contextos. Né? O progresso das almas e dos mundos, olha só, o progresso das almas não é só das almas, e dos mundos também, são vistos como objetivos maiores a serem alcançados em todas as existências. O trabalho em prol do bem e da justiça é mais valioso do que o repouso estéril. Né? E existem algumas religiões que acreditam que após a morte o indivíduo vai descansar. Né? O descanso eterno. Seria um descanso estéril, um descanso infrutífero, um descanso nulo. Descansou. Descansou. Nem a gente deixa, né? Porque às vezes vai a pessoa, a gente fica infernizando, a pessoa reza para que a pessoa faz, não dá sossego, né? Uai, fazer o quê? Da pessoa e resolver a vida dele na Deixe seguir. O ser humano é convidado a erguer os olhos e abraçar as vastas perspectivas de seu futuro infinito, buscando nelas a energia para enfrentar os desafios de sua existência. E não ficar consumindo gasolina, energia, patinando com coisa que não dá. É muito caro, não consumir açúcar, nem café, pode café. Então vamos. Você comentou uma vez comigo que a gente tem que fazer caridade. Sim. A gente percebe que essa geração, né, eu lido diretamente com a geração mais nova, dando aula, que falta, precisa da minha geração, tem 43 anos, a gente era mais ligado aos conceitos de moral. Hoje eles vão se afastando muito. Então a gente, em qualquer meio que a gente esteja, a gente pode estar fazendo isso. Eu acho que Não só pode, como devemos, temos o dever e a obrigação. Eles não têm o mesmo conceito que a gente tem de moral, de desenvolvimento mesmo pessoal, que eu digo, estilo espiritual. Então, a gente tem que ficar trabalhando isso o tempo inteiro com isso, trazer de volta para isso. Raramente você vê hoje a juventude frequentando. A gente tinha nessa época encontro de jovens, encontro de jovens. Hoje não tem esse contato tão grande que existia na geração. E mesmo que a gente, ao longo desse trabalho, desse exercício, dessa missão e desse ministério, a gente por um momento fala assim, não está valendo nada, eu estou pregando no deserto. Continue. Continue. Seja 10 minutos, 20 meia hora. Porque em algum momento
algum lampejo. Na verdade, não tem que ser só doação de cesta, você pode estar ajudando de outras formas. Sim. A guiar também. E às vezes muito mais importante do que caridade material. Na época, a gente estudava no ginásio, tinha uma hora e Na verdade, é porque a gente está ficando virtual demais, esquecendo de ser gente. Eu cheguei à conclusão, é um monte de gente mentindo para um monte de gente mentirosa, que inventou que gosta de uma mentir. história que de caixinha, né? Todo mundo quer ficar naquela caixinha. Pô, Eu acho que entender dois mundos. Existe um mundo paralelo da internet. Né? E ele funciona, a gente também não pode funcionar. não, existe, mas a gente Mas tem que tem que trazer entender. para a realidade. Para uma realidade, Que é a né? verdadeira. De que não pode ser também tão assim, né? A vida é uma jornada de lutas e superação, isso ninguém duvida, né? Onde é preciso transpor obstáculos para alcançar o objetivo através da virtude, dever e sacrifício. Ou seja, nenhum de nós, em momento algum, nós vamos encontrar aqui facilidades. Mas a impressão que eu tenho, que algumas gerações para cá, eles procuram só prazer. Prazer momentâneo, mas eles vivem com sonhos de prazer. Posso falar umas 4 gerações, ou 50 anos para cá, a função é prazer. Teve prazer, vai para uma festa, uma balada, vai para qualquer lugar, é prazer. Vai pegar uma seringuinha, tomar cocaína, é prazer. Eles vivem com sonhos do prazer. Não importa se vai passar como tratou, se qualquer pessoa. O ser humano sempre viveu nas extremidades. Em algum momento, eles estão atendendo uma determinada situação, outras vezes numa outra. Todas as extremidades são nocivas. O que se busca ao longo das existências é o equilíbrio. E para obter esse equilíbrio é muito difícil, porque às vezes você tem que chegar no fundo do poço para avaliar realmente o que vale a pena ou não. E muitas vezes nós nos deixamos levar e nos conduzir pelo modismo, né? E aquele que não adere a isso, está fora, faz parte do grupo, né? Então, não, você chegar nesse equilíbrio. E não é fácil. Eu ser assim. As pessoas não sabem mais ficar à toa. Ou sem internet, vai fazer da música. Por exemplo, eu fiz um afastei, esse tempo não sabe mais ficar sem conectar com nada. Não sabem olhar Ficar sozinho. Aí sobra tempo para ler. é uma reflexão da vida que vai demorar algum tempo para que eles possam começar a entender e compreender uma nova posição, uma nova ordem que vai ter que inclui a família ter, também. hein? Não, a família. Não, tudo começa na família. A família está muito. Mas tudo começa na família. Então, não é por causa da família, não. Tudo começa na família. A família já se dizia, é a célula máter de tudo que existe. Realmente é isso. Né? Isso faz parte da evolução. Faz. Faz todas essas coisas. Sim, sim, sim. Porque veja só, muitos de nós vai questionar assim, peraí, então nós estamos evoluindo? Nós não estamos evoluindo? Estamos sim. É só nós pensarmos em termos de mundo, de planeta Terra, aos 200, 300 anos atrás, como é? De 300 anos para cá evoluiu? Nós, não foi? Não evoluímos? Ninguém discorda disso, não é? Evoluímos. Nós não somos eternos? Não, somos. Ah, tá. Então, o que é 200, 300, 400 anos para quem vai viver o infinito da vida? Eles trazem que a geração que está vindo aí, O que? né, já vai. Eita coisa! Em algum momento vamos sofrer mais. Em algum momento vamos sofrer mais. Eu quero colocar uma observação, porque eu tenho lidado com umas coisas assim, que eu não culpo a criança ou adolescente. Por quê? Porque eu acho que a família, a mãe e o pai, é que tem de direcionar e educar e é responsável por essas crianças. Então, se essas crianças não têm educação, não é por a culpa não é delas. Elas precisam de ter disciplina. E eu vejo que muitos pais, eu sei que o pai trabalha, a mãe chega em casa tem que fazer comida, às vezes tem que arrumar as coisas e tal. Eu sei que é estressante, educar é muito trabalhoso, não é fácil. Você tem que dizer não
30, 20, 30, 40 vezes. Às vezes. Né? Mil. Hoje você não pode bater na bunda de ninguém, porque senão você está espancando, você é responsabilizado. E outra coisa que eu penso é o seguinte, mais fácil dar um celular. Mais fácil dizer sim. Mas é isso que nós estamos falando. Nós estamos vivendo num processo de sociedade e de transformação. Entendeu? Vai chegar um momento que alguém lá na frente vai falar, epa, esse modelo não está dando certo. A gente já proibiu, já está sendo visto. Proibido. Uma coisa da vida lei agora. É porque, na verdade, agora que não vai ter a mesma liberdade, Não não é. celular mais, de bebida alcoólica, tá tudo sendo Olha, proibido. O que ela levantou, o que a Lívia levantou, a humanidade sempre teve que lançar mão disso. A começar por Moisés. Tem que ser através da lei. Moisés criou as leis dele e falava que era divina, que não era nada divina, era dele, para poder dar uma condição melhor, mais segura para os hebreus. Então, essa posição da humanidade sempre houve, sempre teve, só que nós que hoje, graças a Deus, estamos numa posição melhor de entendimento, temos uma visão um pouquinho mais na frente e gostaríamos que tudo fosse diferente. Eu acho Mas nós não podemos esquecer que nós somos espíritos em evolução, em crescimento, cada um com um grau de evolução e dentro de um padrão de educação, de formação própria de cada um deles. Mas não, tudo bem que a lei, né, eu acho que é uma coisa legal assim, mas, assim, para o meu ver, não tinha necessidade de... Não tínhamos a hora que nós tornarmos santos. Exato, para mim poder ser... Mas isso vai demorar um tempo ainda. mas ainda existe a necessidade de uma lei para Vamos lá. matar. Enquanto a gente não chega nessa fase, vamos ver o que dá para fazer. Leon Denis nos fala sobre a transitoriedade da vida e a importância de focarmos naquilo que realmente importa. De tudo isso que nós falamos, o que importa, segundo ele? A evolução espiritual. Né? Ele nos lembra que a vida é uma jornada contínua com desafios e aprendizados. Desafios, é isso que nós estamos vivendo. E um aprendizado ao mesmo tempo. Né? Que as coisas materiais são tudo passageiras. Então, isso, ele desencarnou em 1927. Ele escreveu isso bem antes. Está totalmente atualizado. Tá? Por ser a alma eterna e também individual, levará somente o que for de natureza espiritual para a eternidade. Portanto, é fundamental trabalharmos em nosso aprimoramento moral e intelectual, buscando sempre o bem e a justiça. Só que dentro daquilo que nos é possível. Por quê? Nós sabemos que nós vivemos num mundo de transformação. Então nós vamos ter que estar relacionando com muita injustiça ainda, com muito desequilíbrio, com muito sofrimento, com muita dor. Mas isso, segundo Leon Denis, também faz parte da aprendizagem. Por mais que a gente busque essa justiça, sempre vem várias injustiças tentando atrapalhar a gente. Aí a gente tem que buscar, pelo menos, o que nós pudermos fazer em termos de justiça em relação aos outros, a gente faz. Porque se a gente conseguir fazer a nossa justiça de acordo com a nossa consciência, já estaremos evoluindo muito. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, quando você pratica justiça, você se sente bem, não sente? Quando você pratica justiça, você automaticamente trabalha a sua energia sutil muito melhor em você, porque você dá um espaço vibratório onde outros irmãos irão comungar com você, porque tudo na vida é atração. Então, se você como um imã cria um potencial energético positivo, outras pessoas que se posicionam com você, de uma forma automática,
vão também se agrupando ali. E ali você consegue, aos poucos, de uma forma muito sutil, trabalhar a psicosfera que você está. Telepático, mental. E você começa a trabalhar isso lentamente. Isso, é Porque, não, sim, é o que se... Por quê? Não tem como nós mudarmos pessoas que são espíritos como nós, porque o indivíduo, quando reencarna, a gente não sabe exatamente, no nosso meio, como que era esse indivíduo em vidas passadas. Às vezes o que ele está fazendo aqui de barbaridade, na verdade, é uma bênção em relação ao que ele fazia antes. Nossa. Sim, às vezes hoje só rouba, só faz a coisa. Às vezes na vida passada, ele fazia absurdos e mais absurdos. Então em relação a isso não melhorou? Mesmo sobre a nossa visão, sobre a ótica da moral, isso ser um absurdo, mas quando você o reporta a vidas passadas, fala, não, esse cara já melhorou. Esse espírito já melhorou. E segundo Deus, todos têm oportunidades. Porque não existe anjo e nem demônio. Existem espíritos em evolução. Leon Denis destaca ainda que essa crença está presente em diversas tradições e filosofias, o que demonstra a sua relevância e importância para a humanidade. Né? Aí nós temos desde a época de Sócrates e tudo mais. No entanto, Leon reconhece que o espírito humano busca provas concretas e materiais da existência da alma e da sua imortalidade. Esse trabalho é um trabalho árduo, um trabalho que aos poucos a ciência vai nos dando condição para que essas respostas venham se manifestar, como aos poucos estão acontecendo. A exemplo agora, como nós falamos agora no início, em relação aos médicos, né? Então, aos poucos, isso vai vindo à tona. Uma parcela significativa da sociedade demonstra ceticismo e desinteresse em relação aos fenômenos espíritas, seja por falta de conhecimento, preconceito ou medo de questionar suas crenças. Então, essa situação, por nós estarmos num mundo heterogêneo, e muito heterogêneo, por mais que a nossa visão seja uma visão mais realista, uma visão mais espiritualista, uma visão mais cristã, ainda vamos ter muitas pessoas com visões totalmente deturpadas. E nem por isso eles deixam de ser nossos irmãos. É fundamental que as pessoas reservem um tempo para refletir sobre a importância da alma e da vida espiritual, buscando informações e conhecimentos sobre o assunto. Hoje é muito comum nós termos várias formas de nos instruirmos, né? Então, aos poucos, nem que seja através de curiosidade, fazendo com que as pessoas comecem a buscar, a se interessar por essas questões. A crença na imortalidade da alma e da justiça divina é um alicerce fundamental para a moralidade e para a prática do bem. É lógico, se a gente acredita na reencarnação, na imortalidade da alma, nós vamos voltar aqui tantas vezes como for necessário. Tudo isso vai fortalecendo a questão da moralidade, da ética. Por quê? A gente vai percebendo que nós temos o dever e obrigação de sermos cada vez pessoas melhores. E quando nós falamos de pessoas melhores, não é na visão dos outros, não. É na nossa própria visão. Isso, às vezes, que é na nossa própria formação, na nossa própria condição de ser. Mesmo se nós não tivermos sobre olhares dos outros, devemos continuar tendo a mesma postura, a mesma conduta, a mesma forma de ser. Até isso, né, Pedro? Quando a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, esse maravilhoso estudo de hoje, está sendo como eu disse, às vezes a gente fala com certas pessoas assim, eles acham que você está querendo pôr defeito, chamar atenção, mas muito pelo contrário.
você quer que ele melhore, mas é por ele, não é por Sim. né? Vamos supor. Aí eu tô aqui, né? Eu Graças tô a aqui, Deus. tá, gente? Tá aí, tá continue aí. Aí nesse espírito, eu vou me ficar de mato, aí eu posso voltar na outra vida pior? Não. Não? Ah, O espírito nunca retrograda. tá. Ele Só vai nunca retrogradar volta se pior. você O fizer. máximo que pode fazer é ficar parado. Marcar passo. É ficar patinando ali e não desenvolver. Né? E isso traz depois um conflito muito grande. Porque aquelas pessoas, aqueles espíritos que estavam com você e vão continuar desenvolvendo, você fica para trás, é como se você estivesse numa sala de aula, seus colegas passassem de ano, e você ia ficando para trás. Você não vai gostar. Né? Da mesma forma. Então, de uma forma íntima, interior, você começa a sentir alguma coisa estranha, aí você vai criar motivação para você compensar essa perda. A questão do espírito é tudo individual, né? Sim. Mas na religião católica, por exemplo, é o batismo. Aham. Eles falam de pecado original, né? Sim. Passa dos filhos, dos pais para os filhos. Por que que batismo? Olha, a gente entende isso como sendo uma interpretação equivocada e uma forma de você pressionar, como fazia Moisés, para que a pessoa, os católicos, permaneçam dentro daquela crença. É um dogma. Entendeu? Porque a criança não tem pecado. Como não existe inferno, e não existe céu, não existe purgatório, nada disso. E Jesus batizou, né? Batizou. Oi? Eu batizou Jesus. Batizou. O batismo, Ou é segundo... coisa da religião católica? Oi? Ou é coisa da religião católica? Não, na verdade, o que é o batismo? O batismo é a purificação que você tem, né, diante das situações onde você se purifica a cada dia, a cada instante. Na verdade, o batismo da criança é apresentar a ela aquela fé que você acreditou. Eu sou católico, eu vou batizar, mas eu tenho que ser perseverante, porque vai aquela criança, estou batizando ela, mas eu vou acompanhar dentro daquela doutrina. Né? Porque não acontece, as pessoas punham medo, se não batizar, a criança vai morrer bacana, não vai para o céu, aí não torna filho de Deus, é criatura de Deus. Mas são medos que são impostos, né? Medos que se... Ó, se você não batiza seu filho morrer, ele vai para onde? Você vai ser o culpado. É um jeito da gente trazer língua. Vai para o limbo, ficar no limbo. Né? Na verdade, Mesmo isso que não é. existiu, gente. Olha, gente, o purgatório nem existia. O limbo, muito menos. Vai chegar um momento que eles ficaram uma sinuca danada. Como fazer com esses mortos que não iam nem para o céu nem para o inferno? Para eles não vão mandar eles. Agora. Não existia purgatório, inventaram purgatório. Aí tem a questão do limbo. E essas crianças, como é que não vão fazer com eles? Então sempre buscavam uma alternativa, uma justificativa para se ajustar ali para dar uma resposta. Só que a doutrina espírita veio com esse, né, trazendo essas informações que veio do plano espiritual, porque a doutrina espírita ela não foi escrita por nenhum ser encarnado. Tudo que existe na doutrina espírita, na codificação, foram escritas, foram faladas, foram divulgadas por espíritos. Por isso que fala, né, doutrina dos espíritos. É eles, dentro da sua formação, do seu conhecimento, que trouxeram para nós todas essas informações que hoje nós temos. Enquanto que a Bíblia foi escrita por quem? Que soprou Por encarnados. Encarnados e um monte de gente. E anos e anos e anos depois. Em quantas línguas, em quantas traduções foram feitas? E será que houve erros ao longo desses milênios, dessas reproduções? E hoje, o que nós temos? Né? Então, tudo isso...
É uma das grandes diferenças da doutrina espírita, não quer que seja melhor ou pior do que qualquer outra religião, mas uma das coisas significantes da doutrina espírita, e que ela se posiciona com bastante ênfase a respeito disso, é que ela nos diz claramente: não aceite nada como verdade. Estude, busque, pesquisa e verifica se tem razão, se tem condição de ser ou não. Inclusive Allan Kardec fala: se algum dia houver um embate, um choque entre o que está na doutrina espírita e na ciência, fica com a ciência, porque a ciência evolui todos os dias, né? Diferentemente de outras religiões que têm os dogmas, que fica preso naquilo que você não pode questionar. Você não pode questionar porque são verdades. E as verdades para essas religiões, né, é como se fosse uma coisa que jamais se pode mexer, né? Então essa situação faz a grande diferença da doutrina espírita. A compreensão da realidade espiritual pode trazer profundas transformações sociais, influenciando a forma como os relacionamentos com o próprio e com o mundo. Veja só, a compreensão da realidade espiritual, isso que nós estamos falando aqui. À medida que a gente vai entendendo e compreendendo, a nossa relação com a sociedade vai mudando. A nossa relação com as outras pessoas vai mudando. A nossa relação dentro da nossa família vai mudando. Por quê? A gente vai mudando a nossa forma de pensar, de agir, de entender, de compreender. Então, como nós também somos mutantes, em termos de transformação, essas transformações estão fazendo com que o nosso raciocínio, a nossa ideia, o nosso pensamento, a nossa forma de ser, mude também. Onde que ele fala aqui? A compreensão da realidade espiritual. Então, à medida que a gente vai entendendo e compreendendo, a gente vai tendo uma nova e outra postura, não uma postura para que sejamos soberbos, orgulhosos, vaidosos, muito pelo contrário. Porque à medida que a gente vai entendendo e compreendendo, a gente tem que cultivar cada vez mais humildade, por sabermos que isto são oportunidades que nós estamos tendo e que outros não estão tendo. Isso são oportunidades, né? Isso não é vantagem alguma, não é premiação alguma. São oportunidades que nós estamos tendo, para que a gente possa entender, compreender os nossos irmãos que não estão ainda com esse entendimento, né? E não nos colocarmos como obrigação. Não, hoje eu estou aqui, já tenho conhecimento, eu sou tal. Não existe isso. É isso que eu ia falar. A gente passa a entender um pouco mais o outro, né? E respeitar isso, né? Porque, na verdade, é muito mais fácil eu criticar e falar um monte daquele fulano ali, porque ele faz isso, faz aquilo, mas ele não lembrar que é um irmão que está encarnando e está lutando também para amor. Com certeza. Como nós. Só que numa outra condição, numa outra situação. Né? Os fenômenos espíritas, como a comunicação com os espíritos, são apresentados como provas da existência da alma e da vida após a morte. Evidente, quando a gente começa a adentrar na doutrina espírita, começamos a conhecer as questões dos fenômenos mediúnicos, sonambúlicos, desdobramentos e tudo mais, a gente começa a ter um entendimento, a compreensão maior e melhor a respeito do mundo espiritual. E nós aprendemos muito, muito, muito quando nós comunicamos com os nossos irmãos do plano espiritual. Aprendemos com as verdades e com as inverdades. Porque nem tudo que vem de lá são verdades. Muitos irmãos que comunicam conosco, muitas vezes, são mais ignorantes do que nós. Porque quem são esses espíritos que estão lá? Somos nós mesmos, estamos aqui, vamos desencarnar para lá. Aí amanhã eu cismo de querer comunicar aqui, vou falar sobre um assunto que eu desconheço, pela minha vaidade, meu orgulho, eu vou falar, não, é isso, é aquilo. Então quem está me recebendo como médium, não, o espírito que me tutelou, que me falou, isso é verdade. Não, não.
Pois é, Não é assim. Isso que é muito importante, porque a gente tem as pessoas de confiança aqui, encarnados. Paulo César fala muito sobre isso, né? Na medicina, quando ele está nas cirurgias, que ele recebe, né, telepaticamente, no pensamento, né, ele vai fazendo a cirurgia e vai tendo essa orientação de outros desencarnados que estão lá e vai dando tudo certo. Olha como é que a ciência e a religião... Elas devem se comunicar plenamente. Então a gente vê, só que pela ignorância, muitos aí que trabalham com mediunidade, porque a mediunidade não é um ato exclusivo da doutrina espírita, nunca foi. A mediunidade sempre existiu na humanidade, mesmo antes da codificação, que a codificação é nova, veio só através de Allan Kardec em 1857, mas a mediunidade sempre existiu, sempre houve essa comunicação, então ela não é nova, né? Só que essas comunicações não quer dizer que necessariamente por vir de espíritos são verdadeiras. E Allan Kardec faz uma observação a respeito disso. Não acredite em tudo que dizem os espíritos. Enquanto que tem muitas vezes por aí, em outras religiões, as pessoas vão procurar para fazer trabalho, vão procurar manifestar, e falam uma porção de boboseira, e a pessoa sai lá acreditando, faz uma porção de besteira. Tudo isso é o quê? Ignorância. Porque a hora que a gente começa a entender, compreender o que é realmente a doutrina espírita, o que é mediunidade, o que é reencarnação, a gente passa a ter uma visão muito diferente. E outra coisa, né, Altenor? O médico, isso aí que a gente descobriu agora, né? A gente acaba, o pessoal interferindo na mensagem. Às vezes nem é o espírito, a gente que quer ver de um jeito. Com certeza. Não é o verdadeiro. Então os fenômenos espíritos são como a comunicação dos espíritos, são apresentados como provas da existência da alma e da vida após a morte, né? Mesmo que essa comunicação não seja verdade, né? A comunicação, o teor da comunicação não seja verdade, mas ela não deixa de ser verdade pelo fato de estar sendo produzida por um espírito, né? O conteúdo pode ser falso, mas o espírito... Mas a comunicação foi verdadeira. A comunicação é verdadeira. Leon Denis destaca que muitos cientistas renomados, como Willy Lacroix, Camille Flammarion, reconheceram a validade dos fenômenos espíritas. Por quê? Sempre nós tivemos, a partir dos trabalhos anteriores à doutrina, mesmo antes de Allan Kardec, vários indivíduos, várias pessoas que já trabalhavam, né? As questões da mediunidade, as questões dos fenômenos mediúnicos. O autor explica que a alma possui um corpo fluídico chamado perispírito, que sobrevive à morte do corpo físico e é responsável pelas manifestações espíritas. Então, todas, sem exceção, todas as manifestações espíritas advêm do perispírito. Perispírito é o corpo fluídico responsável por abrigar a alma ou o espírito. Qual a diferença? A alma, quando nós estamos encarnados, desencarnando, essa alma passa, ou pode ser denominada como um espírito, mas na verdade a essência é uma só. Tanto o espírito como a alma, mesma coisa. Encarnou, alma, porque está no corpo físico. Desencarnou, leva consigo o perispírito, vai estar na reticidade como espírito, né? O autor destaca em suas obras a importância da reflexão sobre a vida espiritual e seus impactos na moralidade e nas transformações sociais. Por quê? Nessas comunicações, esses irmãos nos trouxeram muitas verdades. Aqueles espíritos iluminados que tinham o propósito
de nos comunicar, de trazer para nós as verdades existentes no plano espiritual. A exemplo do que aconteceu com Kardec na codificação. Todo o teor contido nos 5 livros, nas 5 obras da codificação, são verdades relatadas pelos espíritos que estavam no plano espiritual. Né? Então, quando a gente começa a estudar, a entender, a compreender como ocorre no plano espiritual, a gente começa de uma forma automática, a fazer um paralelo com a nossa vida aqui. Né? Porque nós já estivemos lá, hoje estamos aqui, e amanhã vamos para lá e vai continuar. Estaremos lá. Aqui, ninguém vai virar santo, né? Exatamente. Então esse vai e vem vai ser permanente e constante. E aí a gente vai familiarizando com essa situação. Tá? Gente, muito obrigado. Uma boa noite. Semana que vem nós não teremos na terça por conta do carnaval. E na próxima nós vamos dar continuidade a esses estudos e encerramos, né, esse estudo de Leon Denis. E aqueles que puderem estar conosco na próxima, como sempre, serão muito, muito, muito bem-vindos. Uma boa noite, muito obrigado.